Eu faço o voto que Deus tenha abençoado a todo e tenha acompanhado os vossos passos e guiado em toda a verdade. São todos bem-vindos a mais um dia. E hoje gostávamos de começar o nosso programa com a música da Laura Moreno. Laura Moreno vai apresentar a música para nós. Há alguém que se preocupa conosco, há alguém que sabe de qualquer situação que nós passamos. Eu vou pedir à amiga paciência que sem mais para cá de tempo venha colocar esta música. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, vem aí a espera de um pedido seu, alguém a ouvir a distância de uma oração, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos o deixarem, alguém que ao amanhecer cala o mundo pra ouvir sua voz, alguém que conhece bem cada noite que o encontra sós. Ele tem muito mais, suficiente pra quem mais perdeu. Tudo novo ele faz, mesmo antes de um pedido seu, quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas
Obrigado mesmo, amiga Paciência. E já agora vamos ouvir a primeira oração. E eu vou pedir à nossa irmã Janda Vunge, eu acredito que pronunciei bem o nome. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e poderoso Deus, graças te damos porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, por esta rica oportunidade de estarmos unidos em um só propósito. Obrigada, Senhor, por este programa maravilhoso que tem mudado a vida de muita gente, inclusive a mim, que tem nos permitido estar bem mais perto de ti. Pai, estamos a pedir que neste dia, mais uma vez a tua presença esteja conosco, que o teu Santo Espírito esteja sobre a direção, Senhor, do programa, e em particular com o irmão que vai pregar, para que no nome santo de Deus Jesus seja o teu Santo Espírito a falar por ele, e que cada um de nós, mais uma vez, saia diferente de como entrou. Que a cada momento de oração, os teus ouvidos possam estar inclinados para nós, para que assim, no nome santo de Jesus, o teu poder se manifeste dentro do povo de Deus. Em nome, por amor de Jesus, assim oramos. Amém. Sejam bem-vindos a este dia, a mais um dia de poder. Sejam bem-vindos à sala 21. Essa é a sala onde nós conseguimos rever, essa é a sala onde temos a certeza que Deus baixa e começa a revolucionar, a reformar nossa vida, apelando nosso coração para mais um relacionamento. Hoje começamos com uma notícia triste, dura, não é? Uma das irmãs nossas que tem estado sempre cá conosco já participou em uma outra vez com a oração, mas tem estado todos os dias aqui conosco. Acabou de perder a mãe, a nossa irmã Nina. Lamentamos a perda da mãe, mas nós sabemos que temos um Espírito Santo que conforta os corações. Só mesmo Ele para confortar o coração da família enlutada e a nós também, seus irmãos. Então, tem aqui o mesmo pedido da irmã Rebeca a reforçar que, por favor, quando nos separarmos em oração, vamos nos lembrar da nossa irmã, vamos nos lembrar da família que esta mãe deixa e que o Espírito venha fazer aquilo que é o seu real papel, que é consolar, confortar, fazer-nos crer que ainda assim conseguimos continuar a viver porque nós temos como suporte o nosso Jesus. Deus prometeu abrir mares em nossas vidas, Deus prometeu fazer água sair da rocha, Deus prometeu muitas coisas, mas antes que um milagre venha a acontecer em nossas vidas, nós precisamos crer. E agora a nossa amiga Paciência vai meter a música outra vez, Laura Moreno, que nos chama a atenção de que, antes de tudo, precisamos crer. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça. Cante. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você, mas antes você precisa crer.
É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Obrigado mesmo, irmã Paciência. Vamos crer, vamos crer. Antes mesmo de pedirmos alguma coisa, vamos crer. Antes de corrermos até Jesus, vamos crer. Na certeza de que Ele é fiel e porque Ele prometeu que tudo seria possível se apenas crescemos nele. Que bom. Nos é chegado o momento especial para convidarmos o nosso Mano Cláudio. Mano Cláudio, muito boa noite. Agora sim. Obrigado. Agora sim. Obrigado. Que bom, que bom. Então, permita-nos fazer uma curta oração e vamos apresentá-lo ao trono da graça. Querido Pai que habita nos altos céus, Senhor, muito obrigado pelo amor que tem por nós. Muito obrigado por impressionar nossos corações com o teu chamado. Nós estamos aqui para dizer sim. Fale para nós, Senhor. Fale para nós de forma a colocarmos em prática o que o Senhor vai dizer. Indique-nos o caminho, querido Pai. Use o seu filho como instrumento em tuas mãos, Senhor. Toque em seus lábios, toque em seus neurônios, Senhor. Torna-lhe sensível à voz do teu Santo Espírito. Trabalhe em nossos corações, Senhor, enquanto a sua palavra estiver a ser exposta. Senhor, lhe pedimos, trabalhe em nossos corações para que esta palavra, não apenas como costumamos a dizer, mas hoje queremos dizer exatamente o que nós estamos a dizer. Nós queremos que as nossas palavras venham ganhar um significado completamente diferente. Senhor, que tais palavras encontrem lugar em nossos corações. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Amém. Então, obrigado, pastor, pela oração, e nós estamos muito contentes por estarmos aqui. Eu espero estar a ser audível para todos e que o Santo Espírito de Deus possa tomar conta de nós ao longo deste sermão. E antes de avançarmos para o tema e o desenvolvimento do próprio sermão,
eu queria fazer aqui uma pequena nota que hoje, infelizmente, tivemos a notícia da morte da mãe de uma das nossas irmãs que tem assistido conosco. E não seria bom nós avançarmos para o estudo desta noite sem antes fazermos uma pequena nota de pesar pelo infausto acontecimento, que é o falecimento da mãe da nossa irmã. Eu já não consegui reter o nome, eu não sei se os irmãos me poderiam ajudar, porque Nina. A irmã Nina. A irmã Nina, que tem estado conosco, e nós nos solidarizamos por tão grande perda, e que o nosso desejo nesta hora de luto, de pesar e de profunda tristeza é que o próprio Jesus vá confortar esta família, e que em meu nome pessoal, no nome da minha família e dos membros dirigentes deste grupo, queremos endereçar à irmã Nina, à família, as nossas condolências, e que, como já disse anteriormente, seja o próprio Jesus a confortar-nos. Agora, irmãos, nós queríamos, com a permissão do Espírito Santo, falarmos do meu ao vosso coração. Uma mensagem que não é fácil, mas é a mensagem que tem que ser dita hoje, porque eu inicialmente tinha um tema, mas depois de ler melhor o texto, consegui perceber que eu tinha que alterar, e alterei o tema. E o tema para hoje, irmãos, é covardes, desatentos ou valentes de Deus? Um ponto de interrogação. 3 tipos de pessoas que existem na igreja, irmãos: covardes, desatentos e os valentes. Ou seja, o nosso ganhar, consolidar, discipular e enviar, o enviar, que é o ID de hoje, visa levar a igreja perto daquilo que o Senhor quer que sejamos. E não tenho a intenção de admoestar ninguém aqui, mas de levá-los a experimentar mais de Deus. E a história de Gideão, meu irmão, minha irmã, e do povo de Israel se assemelha à igreja dos dias de hoje. Nitidamente se nota que existem 3 grupos de pessoas em uma igreja. Quando falo de igreja, irmãos, estou a falar de todos aqueles que vão buscar a presença de Deus, independentemente da sua denominação. E há, então, 3 grupos de pessoas, segundo o livro que nós estamos a estudar. Juízes, capítulo 6, 7 e 8. E esses 3 grupos, irmãos, é que vão definir a nossa salvação ou a nossa perdição eterna. Os covardes, os desatentos e os valentes. O objetivo desta mensagem hoje é tirar você dos 2 primeiros grupos, os covardes e os desatentos, e levar para o grupo dos valentes, porque é entre os valentes que você vai sentir as emoções, ou a emoção e a razão de fazer parte da família de Deus, de se sentir integrado no reino de Deus. Irmãos, só quando fizermos parte dos valentes é que nós nos sentiremos, em termos de emoção e em termos de razão,
como parte integrante do reino de Deus. Eu sei, ou seja, eu não sei se você já sentiu em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, quando você vem ou vai à igreja do Senhor e as coisas parecem que não fazem sentido. Chegamos à igreja, mas não temos vontade para nada, irmãos. Eu não sei se já aconteceu consigo. Estamos dentro da igreja, mas a vontade que nos dá é de dormir. Mas no trabalho você não dorme. Mas na igreja, a vontade é de dormir. Outros até, irmãos, a escola sabatina se começa às 8h30 ou 9h30, chegam 11h30. É uma vergonha isso. 11h30, irmãos. A igreja até já sabe. A hora do irmão A, B ou C é 11h30. Como é que é possível, irmãos? Sabe por que isso acontece? Porque as coisas no reino de Deus só farão sentido se Deus estiver em sua vida. Se você colocar-se entre os valentes. Eu vou repetir, irmãos. Porque só farão sentido as coisas se Deus estiver em sua vida. Se você se colocar entre os valentes. Tenha certeza de uma coisa, meu irmão, minha irmã. É bem melhor você e eu estarmos entre os valentes de Gideão. Não é fácil, eu sei, mas é possível. Porque a miséria que nós hoje retratamos, a miséria hoje em dia, é você estar neste primeiro grupo, entre os covardes. Este não é o seu lugar. Este não é o teu lugar, meu irmão. Você precisa de sair daí. E eu vou ler o texto de Juízes, capítulo 7, versículos 2 a 3. Os irmãos que me puderem acompanhar, eu agradecia. Eu vou ler nesta versão que é a melhor. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar vocês derrotarem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Verso 3. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Irmãos, é a palavra do Senhor. Gideão, depois de ouvir Deus, depois de conversar com Deus, anunciou o que o Senhor lhe havia dito e 22.000 homens voltaram. Mas 10.000 ficaram, dos 32.000. Agora, notem que a primeira característica deste texto é que Deus não trabalha com multidões. Irmãos, Deus não trabalha com multidões. Às vezes nos sentimos bem quando a igreja está cheia, lotada. 80 pessoas, 90, 100, 200 pessoas. Deus não trabalha com multidões, irmãos. Ele trabalha com equipas visando aí as multidões. Equipas pequenas. E notem também que Deus não trabalha com quem faz as coisas por obrigação. Haviam 32.000 pessoas, das quais 22.000 estavam ali por obrigação. Não estavam porque amavam a Deus ou a nação de Israel, mas estavam ali porque era obrigação deles defender o povo. E foi o propósito de Deus que descartou esta maioria
logo de cara. Irmãos, prestem atenção. Deus quer pessoas dispostas e corajosas. Para quê? Para fazer história. Dispostas e corajosas. Porque muitos que estão na igreja, desse grupo dos 22 mil, muitos só estão por obrigação. Se eu não for à igreja, a minha mãe vai ficar triste. Se eu não for à igreja, o pastor vai ligar para mim. E eu, como não quero dar satisfação ao pastor, o que é que eu faço? Vou à igreja, mas só estamos ali por obrigação. Não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, porque o nosso coração está noutras coisas. Olhem, irmãos, o que Deus fala em Apocalipse acerca dos covardes. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Diz assim, irmãos: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Manos, minhas irmãs, não haverá desculpas. Eu não sabia. Eu nunca ouvi. Estamos a ouvir hoje. Enquanto é dia, saia deste grupo dos covardes, os medrosos, os tímidos. Sabe por quê? Porque é muito ruim, é muito desencorajador trabalhar com covardes, irmãos. Eles, quando aquele grupo que quer vencer em nome do Senhor puxa para um lado, os covardes puxam para baixo. Não já imaginaram? Eles puxam os outros para trás. Eles, na realidade, têm medo. Desanimam a turma, desanimam os membros da igreja, desanimam os colegas de trabalho. Dizem que as coisas não vão dar certo. São pessimistas. São o que o próprio Deus diz que eles são: covardes, medrosos, tímidos. Isso não pode ser, irmãos. Enquanto é tempo, vamos mudar o nosso caráter, a nossa entrega ao Senhor. Já basta do inimigo fazer de nós o que quer, irmãos. Há poder no sangue de Jesus. Há poder vertido naquela cruz, irmãos. Nos apeguemos a Ele. Abandonemos essa vida de servirmos ao inimigo, mas estamos na igreja. Notem mais o seguinte, irmãos, que eles, esses covardes, geralmente estão sempre cansados e estão sempre a pisar no pé dos outros. Ou seja, eles são sempre um incômodo para aqueles que querem trabalhar. E eles pisam nas horas impróprias, horas de batalha, horas que estamos ali entregues para uma campanha missionária, porque queremos salvar almas para Cristo. Então, os covardes aparecem. Irmão Durão, eu acho que isso não vai dar certo. Fazer 21 dias de poder, isso não vai parecer bem. Parece que vamos conotar com os pentecostais. E o nome do irmão Durão pode ficar na lama. Quer dizer, é uma situação desconfortante, irmãos. Quando o líder está mais... Ou seja, quando o líder está mais a pensar na derrota do que na vitória, então não serve. Eu dou-vos um exemplo, irmãos. Esses covardes, os tímidos, na hora de trabalhar em um encontro, de participar em um congresso, um seminário ou uma campanha evangelística, eles, como estão sempre cansados, o que é que eles dizem? Mas tem muita gente, por que só me escolhem a mim? O irmão vai estar no som,
O irmão está na publicidade. Não, tem muita gente. Por que só escolhem a mim? Os irmãos estão a ver? Estão sempre cansados. Nunca têm disposição para colaborar. Sabem por quê? Porque nós, quando estamos neste grupo, para além de mais, nós incorporamos o espírito de covardia. É pesado isso, irmãos. Mas é a realidade. Incorporamos o espírito de covardia. Esse espírito tem tomado conta desse tipo de pessoas. E mais tarde, isso poderá nos custar caro. Pensem nisso, irmãos. Mais tarde, esse espírito de covardia poderá nos custar caro. Portanto, quando dizemos ao líder não, estamos a dizer não a Deus. E Deus sempre vai proteger o líder, irmão. Porque o líder está conectado com o Senhor. E nós, nesse espírito, estamos afastados daquilo que é a fonte de poder. Veja, irmãos, o que aconteceu com os 12 espias de Moisés. Lembram-se, irmãos? São um exemplo típico disto que estamos aqui a falar. É um exemplo típico daquilo que acontece em nossas igrejas. Olha o que os 10 covardes disseram a Moisés. Números capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes e nós, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos. Irmãos, já viram? É complicado. Portanto, irmãos, para terminar esta primeira parte dos covardes, nos dias de hoje, também há muitos covardes no meio da igreja, que por medo arranjam desculpas, anulando assim a obra de Deus em suas vidas. Mas eu, hoje, quero convidar o meu irmão, a minha irmã, os homens e mulheres valentes deste grupo, desta igreja, a proferirem palavras de ânimo, a proferirem palavras de vitória, dizendo agora estas palavras: eu rejeito o espírito de covardia em minha vida. Digam isso em vosso coração, irmãos. Eu rejeito o espírito de covardia na minha vida. Chega, basta. Temos que terminar com isso, irmãos. Vamos para o segundo tipo de cristãos nos nossos dias, irmãos. O segundo tipo de cristãos para meditarmos hoje, eles precisam de ser ministrados. Eles são os desatentos. E Juízes, capítulo 7, versículo 4 e 6, diz exatamente isso. Então, o verso 4. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas, e ali separarei os que irão contigo. Se eu disser que um homem deve ir contigo, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Versículo 5 do capítulo 7. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cães, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. Verso 6. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. 9.000
700 pessoas, irmãos. Não é pouca pessoa, é muita gente. Ou seja, o número dos que lamberam a água, levando-a às mãos, ou seja, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Este grupo, constituído por estas pessoas, que até se dispuseram para ir para a luta, mas, infelizmente, estavam desatentos. Estavam desatentos, irmãos. Dá a impressão que estão conectados. Dá a impressão que agora que houve aquela separação dos 22, ficaram 10, dá a impressão que estão todos conectados, todos interessados. Mas, afinal, são desatentos, irmãos. E não estão vigilantes. São pessoas que continuamente são enganados pelo diabo e caem em pecado ou em tentação. Nós sabemos, como líderes, que existe um grande número dessas pessoas nos dias de hoje dentro das igrejas. E eu tenho uma palavra de Deus para essas pessoas. Se você se identificou com alguma característica entre essas pessoas que eu falei, Deus, meu irmão, quer te usar. Mude o seu modo de viver. Há cristãos que têm medo de casar, irmãos. Têm medo. E a desculpa, às vezes, não, na igreja eu não vejo mulher para mim. Já olhei, já vi, não vejo. Não, na igreja não tem homem para mim. Tem medo. Essa aqui é a verdade, irmãos. E outros, como estamos a estudar aqui no segundo ponto, são desatentos. Tantos sinais, mas estão desatentos. Precisamos, como cristãos, estar mais atentos aos sinais que o Senhor nos envia. Notem que, em determinado momento da nossa vida, Deus fala conosco, não é? Deus fala com o irmão, e se você se convence que precisa de mudar de vida, Deus muda a sua vida. Tudo depende de nós, irmãos. Deus não nos vai esforçar. Mas, de repente, irmãos, vêm as circunstâncias, não é? As circunstâncias nos apertam e, novamente, nós voltamos a ser o que éramos antes. Acontece muitas vezes. Mudamos o nosso estilo de vida, de repente as circunstâncias se transformam e voltamos no velho cristão que nós éramos anteriormente. E eu quero te garantir, irmãos, minha irmã, meu irmão, Deus não pode te usar dessa maneira. Não. Ou estamos bem, 3 dias depois voltamos a ser o mesmo tipo de cristão. Não. Deus não pode te usar dessa maneira. É duro dizer isso, mas é a verdade. Veja que Deus fez uma transformação na vida de Gideão para dar a vitória ao seu povo através da vida de Gideão. E Jesus não usou da vida dos seus discípulos enquanto eles não estavam atentos à realidade espiritual. Notem também que certa vez Jesus então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Quando ele mais precisava de uma intercessão no Getsemane. Estavam a dormir, desatentos, irmãos. E Marcos capítulo 14, versículos 37 a 38, é claro em dizer, voltando Jesus, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes?
Não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aqui, irmãos, há uma grande verdade que nós precisamos compreender. Jesus diz, nem sequer uma hora pudeste vigiar. Uma hora apenas de oração, vocês não conseguem. Como é que vocês querem ter vitórias sobre o pecado? Vitórias sobre as lutas? Vitórias sobre as tentações? Se nem uma hora por dia nós conseguimos passar em oração. Pedro teve esse problema. Tiago teve esse problema. João teve esse problema. E nós, irmãos, qual é a nossa condição? Nós não oramos o suficiente. Por isso é que continuamos esse tipo de cristãos, irmãos. Não há novidade na nossa vida. Contamos experiências de há 30 anos atrás. Nunca temos novas experiências com Cristo. Que diz que, mais uma vez, eu digo a vocês, irmãos, Deus tem uma vontade enorme de usar o meu irmão e a minha irmã. Mas se você tem uma vida cristã de altos e baixos, Deus não vai poder fazer isso em tua vida. Deus quer importar o seu poder, mas não encontra homens e mulheres preparados para receber este poder. Uma vida de altos e baixos, uma vida de oscilação, uma vida intermitente. Não é possível Deus andar em nossa vida, irmãos, tal como acontecia com os discípulos. Num momento estão bem, no outro momento já estavam mal. Deus não pode usar os cristãos assim. E Deus te faz um convite hoje, esta tarde ou esta noite. Deixe o grupo dos desatentos, porque esse tipo de pessoas, os desatentos, não enxergam, ou seja, não conseguem discernir o que precisa de ser feito. Eles não se dão conta das coisas que estão acontecendo ao seu redor e perdem as bênçãos por causa disso. Perdemos bênçãos preciosas, irmãos, por causa da nossa desatenção espiritual. Muitos até acham que estão sendo abençoados, mas na realidade estão apenas na sombra dos valentes. Se nós já imaginar, nós a pensar que estamos a ser abençoados, mas é apenas a sombra de um irmão valente que te faz sentir isso. É preocupante, irmãos. São reflexões para os irmãos poderem compreender a nossa condição. Coloque a sua mão no coração, irmãos, porque é aqui no coração onde procedem as saídas da vida. O coração está ligado à mente. Coloque a mão no seu coração e diga comigo, irmãos, não serei mais um desatento, serei um cristão vigilante. É isso que Jesus quer, irmãos. Vigilância. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O terceiro tipo de pessoas, irmãos, que é o mais essencial para esse estudo, são os valentes de Deus, os valentes de Gideão, aqueles homens com nervos de aço, não têm medo do inimigo, ainda que isso custe a sua própria vida, eles estão dispostos a morrer em nome e pela causa do Senhor. Em nome e pela causa do Senhor. Juízes, capítulo 7, versículo 7, diz o seguinte: aí
o Senhor disse a Gedeão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os medianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Digam aos outros que voltem para casa. Irmãos, só para vocês terem uma ideia desse grupo que nós estamos a estudar, os 22.000 que foram os primeiros a voltar representam 69% do povo em nossa igreja. 69%. Esses 69%, irmãos, dos covardes, são a maioria dentro dos nossos templos. 69% do povo que está dentro das igrejas são covardes. E se o anticristo viesse agora, eles se entregariam como ratos medrosos e encurralados, se mijando de medo. São pessoas que, na verdade, só querem a bênção e não querem sequer mover um dedo em prol da obra, em prol da causa do Senhor. Os 9.700 homens desatentos fazem parte de um grupo de 30%. 30%, irmãos, deste grupo se encontram em nossas igrejas. Não importa se você é testemunha de Jeová, se você é presbiteriano, se você é pentecostal, se você é adventista do sétimo dia. Meu irmão, estes fazem parte das nossas congregações. 30% do povo que se chama povo de Deus não passam de servos inúteis que vão aos cultos, mas de forma displicente, de forma desatenta, tentam servir a Deus. Estes até chegam a serem abençoados e provam até da água, mas nunca provarão da totalidade da bênção. E jamais contarão a vitória, porque não viram. Não viram, irmãos. Eles não estavam lá. Ouviram falar, mas não viram como foi a vitória. São esses 30%, irmãos. É complicado. É muito complicado, meus irmãos. Eu aqui na parte final vou dizer o seguinte, meus irmãos. Deus quer que você faça parte deste grupo. Os valentes de Gideão. Os valentes de Deus. Numa única palavra. Os escolhidos do Senhor. Os escolhidos são aqueles que conhecem mais a Deus. Imaginem Gideão a falar com Deus, manos, face a face. Gideão faz isso, Gideão não faz isso. Gideão tira esse, Gideão mantém esse. É um privilégio, irmãos. Imagine como estamos aqui a conversar, Deus a falar com um de vocês, é uma bênção. Imagine, irmãos. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer que o conheçamos mais e mais. Esses escolhidos, os 300 de Gideão, são aqueles que têm temor a Deus, que se fazem e deixam ser conhecidos por Deus. Essas pessoas são a nata de Deus, são a elite de Deus, são a fina flor de Deus, a menina dos olhos de Deus. Amém por isso, irmãos? A menina dos olhos de Deus. Não são muitos, são poucos, mas são suficientes. Não já viram? Não são muitos, são poucos, mas são suficientes. Jesus, certa vez,
usou da parábola de um casamento para orientar os seus discípulos que o reino de Deus é como uma festa, onde o rei mandou chamar todos, mas eles não quiseram vir, devido aos seus afazeres cotidianos. E Jesus disse assim, em Mateus 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Os 300 de Gedeão, os 300 de Deus, os escolhidos do Senhor. Portanto, todos nós temos a oportunidade. Quando Deus escreveu à igreja de Sardes, as 7 igrejas do Apocalipse, dos 7 períodos que representam a história da igreja de Deus na terra, ele falou a respeito de pessoas especiais, tal como o meu irmão e a minha irmã que me ouve nesta noite ou nesta tarde. O Senhor disse assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, ou seja, que não contaminaram as suas vestes ou as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Bem-aventurada és tu, minha irmã, por teres achado graça aos olhos do Senhor. Bem-aventurado é o varão, por ter achado graça aos olhos do Senhor. Deus não precisa de muitos. Deus se alegra com aqueles que fazem a sua vontade. É tremendo, irmãos. Deus não é um não é um megalomaníaco que precisa de fãs para sustentar o seu ego. Ele é Deus e está acima de tudo e de todas as coisas. Eu quero te desafiar esta noite. Quero fazer um propósito com Deus. Eu, antes de terminar, quero te desafiar, minha irmã, meu irmão, a ser um dos valentes de Deus. Deus quer te desafiar a deixar de lado todo o medo que não te faz ser capaz, toda a insegurança, toda a timidez, todo o desânimo, todo o pecado, toda a reclamação e toda a murmuração. Precisamos pôr de lado. Já basta. Chega. São muitos anos a vivermos dessa maneira, meus irmãos. Para que você faça parte dessa elite de Deus, chamada por Ele, os valentes de Sião, seja um valente do Senhor. Guarde, minha irmã, meu irmão, guarde o que eu estou a dizer hoje. Não será a nossa força, não será na nossa força que venceremos, mas na força do Deus de Israel. Então, não temos o que temer. Não temos o que temer. Deus derrotou os medianitas com jarros e com trombetas. Imaginem, irmãos, a vergonha para aquele exército. E o diabo sabe disso, mas não podemos subestimá-lo e sermos derrotados com jarros de barro. Não podemos subestimá-lo. Temos que acreditar na força de Deus, no poder de Deus, para vencermos o inimigo. Deus vai envergonhar os teus inimigos, aqueles que se levantam contra ti. Saberão que você tem um Deus, se você se dispuser, se você se entregar. Por isso, saia do grupo dos covardes,
dos desatentos e se alicerce aos valentes de Deus, pois ainda tem vaga para os 300. Você vai experimentar coisas que nunca imaginou. Escolhe agora qual é o tipo de pessoa que você quer ser. Eu vou fazer um apelo e vou pedir no fim que o pastor Isaac Estevão Ndum faça uma oração para aqueles irmãos e irmãs que quiserem responder este apelo do Senhor. O meu apelo esta noite é para todos aqueles que querem sair, quer do primeiro como do segundo grupo, e querem se juntar ao terceiro grupo, dos valentes de Gideão, os eleitos do Senhor. Eu gostaria de ver a mão dessas pessoas. Poderei ver, irmãos? Ia pedir ao pastor Isaac Estevão para nos fazer uma oração de consagração, uma oração de renovação da nossa vida, dos nossos propósitos, para que paremos esta vida dúbia, esta vida de crise que nós temos, irmãos, essa vida de mendigar bênçãos na mão de um Deus poderoso, de sermos escravos de Satanás, 20, 30 anos de batismo, nunca conseguimos ser uma bênção na mão do Senhor. O inimigo faz de nós o que quer, não está certo. Nós temos que parar com isso, irmãos, para nos tornarmos definitivamente numa bênção para nós e para os outros também. Eu não sei quantos é que estariam dispostos a ouvir o apelo do Espírito do Senhor para que verdadeiramente nós mudemos a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa vã maneira de viver, para que coloquemos de lado tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão plena, efetiva e ininterrupta com o Senhor. Colocamos de lado o medo de nos fazer incapazes, colocarmos de lado a insegurança, irmãos, a timidez, o desânimo e todo o pecado que nos atrapalha. Toda reclamação e murmuração deve cair por terra, irmãos, para que façamos parte dessa elite do Senhor. Não é uma elite qualquer, é uma elite para trabalhar e ganhar almas em prol do Senhor. Somos chamados, somos desafiados a sermos valentes de Sião. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos apenas peregrinos. Estamos aqui porque temos em vista uma pátria melhor. Esta terra não é o nosso lugar. Esta terra não é um lugar para nós vivermos eternamente. Eu oro a Deus para que mais pessoas se entreguem, porque o pastor ungido do Senhor vai levar essas almas aos braços do Pai, e eu acredito que haverão milagres, milagres de cura, milagres de transformação, para que o nosso caráter seja diferente. Eu peço ao pastor que faça então uma oração de consagração da nossa vida, de renovação dos nossos propósitos na presença do Senhor. Obrigado. Aqueles que puderem ajoelhar-se, por favor, vamos cair de joelhos e falar com Deus. Faça mesmo algum esforço em sinal de reverência e humilhação. Se estiver na cama, faça algum esforço, caia mesmo de joelhos. Querido Pai que habita nos altos céus, Senhor, antes de mais nada queremos agradecer
do fundo do nosso coração pela exortação que o Senhor apresentou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por permitirmos ouvir a sua voz apelando em nosso coração, enquanto o Senhor tornou claro de que existem muitos grupos e dentre os 3, apenas um vai fazer valer essa jornada espiritual. Apenas um vai fazer valer o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, querido Pai, porque em nossos corações existe o desejo de fazer o que é correto. Querido Pai, em nossos corações, sabe, às vezes oramos, pedimos forças porque queremos despertar valentes. Mas quando nos deparamos com o dia a dia, nós não conseguimos testemunhar sobre Ti. Quando nos deparamos no dia a dia, com as muitas atividades, não conseguimos falar sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos tornamos covardes. E por muitas vicissitudes, Senhor, e por muitas distrações, Senhor, por muitas influências externas, nos tornamos desatentos aos sinais que o Senhor tem demonstrado para nós. Oh, querido Pai, pedimos perdão por todas as vezes que perdemos a oportunidade de falar sobre Ti. Pedimos perdão por todas as vezes que perdemos a oportunidade de reconhecer porque estávamos distraídos. Oh Pai, a essa altura em que estamos de joelhos, 30 irmãos colocaram um sinal dizendo que têm as mãos erguidas como um sinal de comprometimento. É bem possível que só foi um clique e a mão continuou baixada. Senhor, se esta pessoa nos está a ouvir e se está realmente comprometida, em sinal de comprometimento, no momento em que só o Senhor consegue ver, Senhor, inspira, toca nesta pessoa enquanto ela levanta. Oh Pai, transforme a nossa vida. Senhor, nós queremos mudar de carruagem. Senhor, nós queremos mudar de vida. Senhor, nós queremos sair de um lugar para o outro. Senhor, nós estamos fartos de seguir o inimigo. Senhor, estamos fartos de satisfazer os caprichos do inimigo. Senhor, nós estamos fartos de viver no nojo, viver na lama, viver no lixo, Senhor, de nossos pecados. Nós queremos dar um testemunho novo sobre Ti, Senhor. Nós queremos honrar o Teu santo nome com a nossa palavra, o nosso comportamento, a nossa maneira de lidar com as pessoas, Senhor, o nosso vestir, Senhor, a nossa maneira de pensar, Senhor. Nós queremos honrar o Teu santo nome. Permita, Senhor, que as pessoas que têm a mão levantada a essa altura possam experimentar a sua perfeita vontade. Senhor, nós suplicamos que porque estamos cansados de viver uma vida sem propósito. Estamos cansados de fazer aquilo que nós não queremos. Estamos cansados, Senhor, de sair de manhã e agradar a Satanás. Senhor, estamos fartos disso, Senhor. Estamos fartos de ser confundidos. Estamos fartos de o tempo todo viver em círculos, Senhor. Estamos fartos. Senhor, nós queremos fazer a diferença. É nosso pedido, Pai, que a essa altura derrama o Santo Espírito e não nos larga nunca, para que o mundo saiba que o Senhor nos escolheu, para que o mundo saiba que o Senhor trabalha em nossas vidas, para que o mundo saiba que o Senhor nos usa. Senhor, nós queremos cumprir com o papel pela qual fomos criados, Senhor. Eu não acredito que o Senhor criou-nos para apenas perecermos. Não acredito que o Senhor criou-nos para vivermos à mercê do inimigo. Senhor, não acredito que o Senhor criou-nos acredito que o Senhor criou-nos para servirmos ao diabo, Senhor, servirmos à prostituição, servirmos aos ídolos, Senhor, servirmos à mentira, Senhor. Não acredito. Em nosso coração o Senhor colocou
de que tem propósito, Senhor. O Senhor nos conheceu antes mesmo de chegarmos à existência. O Senhor tornou claro através das suas sagradas escrituras de que mesmo antes de sermos concebidos, o Senhor já sabia o nosso nome. E porque o Senhor nos conheceu, porque foi o Senhor que nos trouxe da tua mente, e a sua Bíblia nos diz de forma clara de que o Senhor não falha, o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não se engana. Senhor, nós estamos convencidos que porque o Senhor não falha, o Senhor trouxe-nos para vivermos uma vida abundante. Estamos convencidos que porque o Senhor não falha, uma vez que o Senhor prometeu estar conosco, Senhor, nós estamos convencidos de que o Senhor está a nos ouvir a essa altura, o Senhor está aqui do nosso lado, ó Pai. Nós suplicamos que tão logo nos separarmos dessa sala, o Senhor venha falar para o nosso coração. Filho, estou aqui. Filha, estou aqui. Você pode confiar em mim. Senhor, nós queremos terminar esse estudo convictos de que somos valentes, não por nossa própria força, mas por causa do poder que atua em nós. Senhor, tome-nos pela mão, de formas a não fugirmos do inimigo, de formas a não nos tornarmos temíveis, Senhor, tímidos, Senhor. Tome-nos pela mão, de formas a podermos lhe representar com dignidade. O nosso desejo, Senhor, perdão, mas esse é o nosso desejo, é que quando as pessoas olharem para nós, vão conseguir perceber que lá está um filho de Abraão, lá está um filho que acredita em ti, lá está um filho que representa corretamente quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui neste mundo. Abençoa-nos, Senhor. Se a essa altura existir alguém que está enfermo no nosso seio, Senhor, que o teu poder curador se faça sentir no seio desta família. Se a essa altura existe alguém incrédulo, Senhor, alguém duvidando ainda entre qual dos caminhos escolher, se é o certo ou errado, satisfazer o diabo ou agradar a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito venha a convencer. Tome por assalto o coração deste ser indeciso, Senhor, e mostra-lhe o caminho a seguir. Senhor, aqueles que sofrem por depressão, nós muitas vezes julgamos que essas pessoas acreditaram menos em ti, essas pessoas em algum momento decidiram dar vozes a Satanás e se tornaram vítimas e acreditaram, Senhor, que são vítimas, Senhor, de alguma forma, mesmo que nós chegamos a julgar e a indicar o dedo, Senhor, de alguma forma cure a estas pessoas. De alguma forma penetre em seus corações. De alguma forma prove a estas pessoas de que foi o Senhor quem as criou. E o Senhor conhece os seus neurônios, o Senhor sabe as suas habilidades. Senhor, torne claro para estas pessoas que elas valem muito, que elas valem o sangue de um Deus. Senhor, nós pedimos bênção dos altos. Aquelas, Senhor, que nós não suplicamos, por favor, pela sua misericórdia, venhas atender em nome de Jesus. Amém. Boa noite, mais uma vez. Muito obrigado, Mano Cláudio, pela mensagem que chegou a nós. Na realidade, essa mensagem chegou-nos a despertar. É que muitas vezes nós vamos para a igreja porque o pai costumava ir para a igreja. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia porque costumamos ver pessoas a lerem a Bíblia.
Obrigado porque chegou o momento de abandonarmos a covardia. Chegou o momento para despertarmos de alguma forma e não nos tornarmos lentos no aprendizado, despertar-nos da nossa letargia, do nosso sono espiritual. Obrigado mesmo pela mensagem, Mano Cláudio. Eu costumo dizer, eu quero estar entre os 300. Eu não sei quem, mas bom, eu na realidade não quero estar entre os 300. Eu não sei se vou ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu não sei qual deles, só sei que eu já estou lá, ainda que venha a ser o último, sabe? Não sei como é que se diz em português, sabe? O último, o 300, o número 300, eu não sei como é que isso aí se diz, mas eu quero estar. De alguma forma, eu quero ser um dos instrumentos que Deus vai utilizar para conquistar almas para Cristo. Muito obrigado mesmo. Alguém disse que aqui eu quero estar onde Jesus estiver. Eu só sei que José Miguel vai ser o nosso comandante, então eu estarei lá. Por favor, faça tudo o que estiver ao seu alcance. Paulo diz, ou não sabeis que nós estamos numa corrida. Muitos lutam para alcançar coroas corruptíveis. Eu gosto de Paulo porque tricentésimo, Adilson Paulo, obrigado, meu irmão. É tricentésimo, eu não sei se é tricentésimo, só sei que eu sou o 300. Eu até posso ser o 300, mas eu estou lá. Ainda bem, muito obrigado, meu irmão. Eu estava a dizer que Paulo diz, olha, ou não sabeis que aqueles que correm no estádio correm para alcançar uma coroa corruptível. A boa parte diz, nós, porém, nós corremos para alcançar uma incorruptível. Muito obrigado, Mano Cláudio. Vamos ouvir uma música enquanto nos vamos despedindo. Quem puder deixar uma mensagem de boa noite, pode deixar. E depois da música, em função do nosso tempo que já vai corrido, vamos pedir que o Mano Cláudio venha dizer uma ou outra palavra antes que a Mana coloque a música, perdão, eu estava a dizer depois, mas antes que a Mana coloque a música, vamos pedir que o Mano Cláudio diga uma ou duas palavras, depois vai colocar a música e depois vamos ter uma palavra só para nos despedirmos. Obrigado. Já não há muito para dizer, depois do que Deus nos pediu para falar e o acompanhamento espiritual da oração do pastor, dizer tão somente que o povo de Deus nunca foi a maioria. E tal como nos dias de Gedeão, havia uma divisão dos 22 mil, que representam 69% do povo, os 9.700, que representam 30% do povo em nossas igrejas, e apenas 1% serve ao Senhor verdadeiramente. 1%, irmãos. E desse mesmo povo são aqueles a quem Deus procura. Pois o salmista diz que os olhos de Deus procuram os fiéis na terra. E o próprio Jesus disse que o Pai procura adoradores, não adoração, mas adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, com coragem e atenção. Precisamos ter coragem, irmãos, porque essa caminhada que nós nos propusemos percorrer, existem espinhos. Muitas vezes vamos ser magoados e nós precisamos de coragem. E mais do que isso, precisamos de atenção para que não sejamos magoados facilmente ou muitas vezes. Precisamos ter atenção, olhar para as pessoas não com desconfiança, mas com um olhar que Jesus nos diga verdadeiramente em quem devemos confiar. Porque fazendo isso, poderemos aumentar este número, que é apenas 1%, para um número maior. Mas lembrem-se, o povo de Deus nunca foi a maioria.
Então, que nos preparemos para fazermos parte da elite de Sião que Deus está a preparar em vários pontos deste globo. Que tenham todos uma noite de paz. Amanhã faremos o penúltimo sermão e na quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui para encerrarmos todos juntos estes 21 dias de poder e mesmo que terminássemos hoje, irmãos, eu tenho a certeza que pela graça de Deus já teríamos o nosso objetivo alcançado, porque Deus, como é bom, fez-nos chegar à meta antes mesmo de nós terminarmos. Então, que, como sabem, no reino de Deus não é para aqueles que cortam a meta, é aqueles que terminam. Basta nós terminarmos, então estamos lá. Então, irmãos, é só isso que eu tinha para vos dizer.